para que abram suas Bíblias no profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29, para a nossa meditação nessa noite. Profeta Jeremias, capítulo 29, versos 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia a carta: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Amém. Meus irmãos, ao longo dos tempos e nos nossos dias mais do que nunca, nós temos observado quanto a igreja tem dificuldade em lidar com a cultura, o quanto a igreja, que tem a responsabilidade de influenciar a cultura positivamente, tem tido dificuldade nesse relacionamento com a cultura. E quando eu digo cultura aqui, eu não estou dizendo a respeito de música ou de artes, somente dessas coisas, mas estou dizendo da cultura em geral, da sociedade, da política, do trabalho, da vizinhança, e por que não também das artes, né, de maneira mais artística. A igreja tem confundido a maneira correta de relacionar-se com a sociedade. Nós, que fomos chamados para transformar, muitas vezes não temos entendido como fazer isso. E no último carnaval a gente teve uma ocasião que nos deixou muito triste. Uma grande igreja presbiteriana, uma grande cidade do país, com o intuito, segundo eles, de influenciar a sociedade, inscreveu um bloco de carnaval da igreja para desfilar nos desfiles dos blocos dessa grande cidade, dizendo que estavam fazendo aquilo por motivos evangelísticos ou de influência na cultura, o que é, sem dúvida nenhuma, um erro crasso de como a igreja deve exercer o seu ministério dentro da cultura deste mundo. Por outro lado, nós temos também um outro extremo,
o daqueles cristãos que não querem relacionamento algum com a cultura e se fecham em si mesmos, se fecham ali na sua reclusão, onde somente os cristãos participam, não se relacionam com a cultura. Lá no seu trabalho fica sempre no seu cantinho, quietinho, sem querer relacionar-se com as pessoas, como se pudéssemos nesse mundo fazermos locais perfeitos onde pudéssemos habitar. A igreja então tem confundido muito como ser relevante no meio dessa geração, como se relacionar com a cultura. E onde nós podemos, irmãos, obter a sabedoria correta para lidarmos com a cultura, para lidarmos com a nossa vida nesse mundo. Certamente é na palavra do Senhor. E é sobre isso que nós queremos tratar aqui nessa noite. Cremos que o texto lido, o texto sagrado, o texto da palavra de Deus, pode nos iluminar, certamente, para alcançarmos sabedoria tal, para que possamos influenciar e nos relacionarmos corretamente com a cultura. O texto é da época do profeta Jeremias, da época do exílio babilônico, cerca do ano 593 a.C. O povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor, e Deus havia decretado que iria disciplinar o povo através do cativeiro babilônico. E, de fato, em 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá e leva cativos de Judá e transporta esses cativos para a Babilônia. Houve também uma segunda deportação de exilados, crentes judeus de Jerusalém para a Babilônia, no ano de número 597 a.C. E no ano 593, o texto nos diz que Jeremias escreve uma carta aos exilados que estão lá na Babilônia, dando algumas orientações ao povo de Deus exilado em Babel. E o profeta Jeremias diz a eles que, ao contrário do que profetizavam os falsos profetas, o povo de Deus permaneceria 70 anos no cativeiro babilônico. Os falsos profetas estavam enganando o povo, dizendo que esse tempo seria de apenas 2 anos, que eles não precisavam se preocupar, que logo estariam de volta para casa. Mas a palavra do Senhor é que o povo permaneceria 70 anos no exílio. Jeremias, então, que não foi exilado, ao contrário de Daniel, por exemplo, que foi exilado em 605, na primeira deportação. O profeta Ezequias foi exilado na segunda deportação, no ano 597. Mas o profeta Jeremias não foi exilado, ele permaneceu em Jerusalém, com o restante do povo que ficou ali. Jeremias, então, escreve uma carta de orientação a esses exilados que foram levados cativos para Babel, para a Babilônia. E essa carta, ela começa dizendo aqui, o texto que nós lemos traz um resumo dessa carta, dos versículos 4 ao versículo 7. E é interessante que nessa carta, o profeta Jeremias orienta o povo de Deus a se estabelecer na Babilônia. Observem comigo o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Jeremias instrui o povo de Deus exilado em Babel, e nós precisamos entender quem é Babilônia, quem é Babel. Babilônia é a antiga Babel, o lugar em que o homem quis ser Deus. Babilônia é um lugar maligno. Babilônia é um lugar de falsos deuses, onde demônios e potestades espirituais do mal reinam de uma certa forma. É um lugar é uma cidade onde práticas contrárias ao Senhor são feitas pelo povo que ali reside. É para esse lugar que o povo de Deus foi exilado. E o profeta Jeremias, ao contrário do que pudéssemos pensar, ele fala das seguintes instruções para o povo: construam casas
e trabalhem em Babel. Eles eram cativeiros e poderiam estar pensando em fugir daquele lugar, ir para um lugar mais seguro, ir para um lugar onde a cultura deles fosse estabelecida, fugir dali. Mas, ao contrário disso, o profeta Jeremias e o Senhor, ele orienta o povo que se estabeleça ali, que crie raízes ali, que construa casas ali. E diz o versículo 5, plantai pomares ali e comam do seu fruto. O profeta Jeremias orienta o povo a criar raízes naquele local, a trabalhar naquele local, a se relacionar no comércio daquele local. E isso é muito interessante. O versículo 6, a orientação do Senhor continua dizendo: tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. O profeta orienta o povo a se estabelecer naquele local, a trabalharem naquele local, a se relacionarem naquele local e a se multiplicarem naquele local, através de casamentos. É lógico que todos esses casamentos eram no Senhor, entre o povo de Deus. E aí a gente já percebe um pouco a como ter sabedoria para viver numa cultura hostil. Os casamentos eram entre o povo de Deus, mas Deus manda aquele povo se estabelecer naquele local, criar raízes, trabalhar, fazer comércio e se multiplicarem ali. Não era para eles viverem naquele local escondidos, reclusos, mas era para eles se multiplicarem naquele local. Era para eles influenciarem aquele local com aquilo que eles conheciam a respeito do Deus verdadeiro. Versículo 7: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O mandamento do Senhor para o seu povo, feito cativeiro na Babilônia, era procurar a paz da cidade. Ou seja, empreendam esforços para promover a paz na cidade. Coloquem suas forças na promoção da paz da cidade, trabalhem por isso. Na cidade dos homens, em Babel, influenciem positivamente a cultura, participem da política, tenham relacionamento com as pessoas, testemunham do seu Deus, o príncipe da paz. E falando acerca disso, meus irmãos, nós não podemos esquecer do profeta Daniel, um dos primeiros que foi exilado na Babilônia. E Daniel se torna naquele lugar um alto oficial do governo da Babilônia, primeiro do Império Babilônico, depois do Império Persa. Veja como Daniel prefigura essa procura da paz da cidade. Daniel trabalhou ali pela paz da cidade, ele influenciou ali com a sua fé no seu Deus, foi perseguido por isso, mas ele estava plantado naquela cidade, a cidade dos homens, a cidade maligna. Os crentes foram comissionados para promoverem a paz na maligna Babel. Eles iriam passar muito tempo ali, antes de poderem retornar para casa. E, meus irmãos, Israel na Babilônia é um tipo, é um exemplo da igreja no mundo. O nosso mundo hoje, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, é a Babilônia. Um lugar maligno, amoral, sem lei, anticristão. E, no entanto, nós como crentes, como servos de Deus, somos chamados a influenciar positivamente a cultura desse lugar, a buscar a paz da cidade. Somos comissionados por Deus a influenciar positivamente a cultura desse local. E como nós dizemos na introdução, a igreja não tem entendido direito como fazer isso. E nós queremos aqui nessa noite conversar com os irmãos como podemos fazer isso? Como podemos promover a paz da cidade? Como podemos influenciar uma cultura perdida? E a primeira coisa que a gente deve
ter no coração e aprender da sabedoria do Senhor para influenciar a cultura é aprendermos que nós fazemos isso no caminho. Nós fazemos isso no caminho, no nosso caminho comum da nossa vida, do nosso ir e vir. Meus irmãos, nós não precisamos pular carnaval para influenciar as pessoas desse mundo, assim como Jesus não frequentou o prostíbulo para mudar a vida de meretrizes. Nós encontramos essas pessoas no nosso caminho. As pessoas que pularam o carnaval de sábado a quarta-feira estarão assentadas do nosso lado no trabalho na quinta-feira. Elas estarão assentadas do nosso lado na nossa escola. Elas estarão caminhando na rua junto com a gente. Elas serão os nossos vizinhos. Percebam, meus irmãos, que é no caminho que nós podemos influenciar as pessoas. É no caminho que nós podemos influenciar a cultura. Precisamos pensar acerca disso. As pessoas estão do nosso lado na escola, na vizinhança, no mercado, na reunião do condomínio. Nós estamos convivendo com as pessoas. Eu acho muito estranho como, às vezes, eu encontro membros de igreja que reclamam da igreja, que a igreja não está saindo mais para fazer evangelismo, que a igreja não vai para a praça para fazer um trabalho, um evento, que a igreja não está presente na cidade. Meus irmãos, vamos olhar aqui essa noite. Nós estamos presentes na cidade, em cada oficina mecânica, em cada farmácia, na refinaria, nas escolas, todos nós estamos presentes nesses locais. Como é que a igreja não está presente na cultura? Estamos presentes. Me causa muita estranheza quando membros reclamam da ausência da igreja no mundo. Nós estamos no mundo, estamos plantados na cidade, e o Senhor nos chama a procurar a paz da cidade, a influenciar positivamente a cultura, e é no caminho que podemos promover isso. Lemos aqui no momento missionário o texto onde Jesus comissiona os seus discípulos a irem e pregarem o evangelho a todas as nações, e aquele ide ali, no original, tem um sentido de uma ação contínua, é indo fazer discípulos de todas as nações, ou seja, à medida que vocês caminhem, à medida que vocês forem, à medida que vocês estiverem no trabalho, à medida que vocês estiverem na escola, na medida que vocês estiverem na universidade, influenciem, façam discípulos. É no caminho que podemos influenciar essa cultura, e não participando das atividades pecaminosas da cidade, com o intuito de ali transformá-la. E a pergunta que fica para nós, meus irmãos, nessa noite, é: por que eu não estou buscando a paz da cidade onde Deus me plantou? Deus me plantou num trabalho, Deus me plantou numa escola, Deus me plantou num local, numa vizinhança. Por que ali eu não estou influenciando a cultura? Por que eu estou esperando a igreja fazer um grande movimento, fazer um grande show na praça da cidade, para influenciar as pessoas? A igreja está presente na cidade, e nós precisamos, como cristãos, pelo mandato do Senhor, influenciar a cultura, promover a paz da cidade, porque nós temos o príncipe da paz. Então, meus irmãos, é no caminho que vamos conseguir influenciar a cultura. Essa é a primeira forma que eu gostaria de trazer nessa noite, de que podemos influenciar a cultura. Agora, uma segunda forma é a seguinte: nós precisamos ir. Para estar no caminho, nós precisamos nos colocar no caminho. Nós precisamos ir. Como influenciar a cultura se nós não queremos nenhum relacionamento com ela? Lá no meu trabalho, eu vou ficar bem no meu cantinho só para ganhar o meu dinheiro, vou para casa, não influencio ninguém, não tenho que conviver com ninguém, não tenho que ouvir besteira de ninguém. Crentes que vivem reclusos
e não querem relacionamento no trabalho, na escola, na vizinhança. Uma igreja que não quer ocupar os lugares públicos para exercer influência. Nós temos sido assim. Não temos tido poder para testemunhar do Senhor neste mundo. Não temos tido poder espiritual para influenciar a cultura, porque nós estamos nos escondendo. Estamos abrindo mão das posições públicas. E por isso muitos ímpios têm assumido os nossos locais na sociedade. Eu acho que isso fica muito claro quando a gente olha para as nossas universidades. Universidades que lá atrás, até essa instituição, universidade, foi criada por cristãos. Cristãos protestantes criaram universidades que são hoje as maiores do mundo. Yale, Princeton, Harvard, a Universidade Livre de Amsterdã, todas criadas por cristãos protestantes, algumas dessas por cristãos reformados. Mas com o passar do tempo, a igreja foi deixando de lado essas coisas, quis viver no seu cantinho, dentro das quatro paredes, reclusos, e perderam a influência, deixaram um vácuo, e esse vácuo foi preenchido por ímpios. E hoje nós olhamos para essas universidades e vemos no que elas se tornaram, porque a igreja se acovardou, a igreja se escondeu. E hoje nós vemos a cultura dentro dessas universidades totalmente perdida, totalmente influenciados pelo mal. Observamos isso também nas artes. Na Reforma Protestante nós aprendemos a respeito do sacerdócio universal. Todo crente na vocação que recebeu isso do Senhor. Inclusive artistas poderiam trabalhar para a glória de Deus, para promoverem o belo. E nós temos um exemplo maravilhoso na Holanda, calvinista, Rembrandt, um dos maiores pintores da história, era um calvinista holandês. Mas nós fomos deixando isso de lado, deixando isso para lá, e os ímpios ocuparam as esferas artísticas. E olha como estão as artes nos nossos dias. Olha como está o teatro, a música, o cinema, totalmente maligno. O belo, aquilo que era belo, o que é belo hoje para as pessoas é aquilo que é feio. Perdemos a beleza das artes. Poderíamos falar isso também em outros setores, na política, por exemplo, quando nos lembramos de Abraham Kuyper, primeiro-ministro holandês, que era pastor, pintor, engenheiro, e foi um grande estadista ali na Holanda, influenciou aquela nação, mas nós deixamos isso de lado, e homens ímpios ocuparam o nosso lugar. Tudo porque a igreja se escondeu, a igreja quis viver ali no seu mundinho, reclusos, com medo da influência do mundo, e por medo da influência do mundo, o mundo ficou mais maligno. Mas o Senhor nos chama nessa noite a ir, a influenciar. Aonde Deus te plantou, no seu caminho, nós precisamos influenciar. E aqui cabe muito bem a figura dos discípulos como sal da terra. O sal, na época de Jesus, era usado para a conservação dos alimentos. O sal adiava a decomposição, a putrefação dos alimentos. E nós somos o sal da terra. Meus irmãos, a terra está em decomposição, isso é inevitável. A terra arruma para o pior, mas nós, enquanto sal da terra, temos o dever de adiar a decomposição dessa terra através do nosso testemunho. Nós somos o sal da terra, e sal dentro do saleiro não tem função nenhuma. Tem que sair do saleiro, tem que se colocar, tem que ocupar os lugares, tem que influenciar no caminho, onde a gente estiver. Chega de nos escondermos, que sejamos perseguidos por isso, mas precisamos influenciar a nossa cultura, precisamos ir.
nos pôr no caminho. E eu creio, meus irmãos, que o maior exemplo disso para nós, e em terceiro lugar eu queria trazer a sabedoria de Cristo. Jesus veio, Jesus se pôs no caminho, Ele que estava no céu, tranquilo, na presença do Deus Pai e do Espírito, Ele resolveu sair de lá para se pôr no caminho, e Ele viveu entre nós, e ai de nós se Ele não tivesse vindo. Se Jesus não tivesse vindo, meus irmãos, essa terra já teria se decomposto, ela já teria se deteriorado, ela já teria se autodestruído. Mas Jesus foi o verdadeiro sal da terra. E se hoje nós estamos aqui, é porque a terra não foi ainda decomposta, e não foi decomposta porque Jesus veio. Porque Jesus saiu do saleiro, e Ele habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E Ele influenciou pessoas por onde passava, Ele influenciou uma nação, Ele influenciou o mundo. E agora, Ele nos chama também a nos pôr no caminho. À medida que Ele caminhava entre nós, como eu já disse, Ele salvava pessoas, Ele mudava realidades, Ele influenciava. Ele mudou a vida de prostitutas, de adúlteros, de religiosos mortos, de oficiais do Império Romano, sem participar do pecado deles. Tudo no caminho. Por fim, Ele entregou a si mesmo por aqueles que o Pai lhe dera. Mas Ele ressuscitou dentre os mortos para a sua salvação. E agora Ele diz aos seus filhos: vão e façam o mesmo. À medida que caminhem por este mundo, façam discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento da igreja, é dessa forma que a igreja pode exercer uma influência correta diante desse mundo perdido. Precisamos restaurar a nossa vocação de sermos sal da terra, sem, contudo, participar dos pecados do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo para influenciar. Precisamos nos colocar no caminho. Eu sei, meus irmãos, que isso não é fácil. O nosso mundo cada dia está pior. E a nossa tendência natural é nos esconder, é nos mantermos reclusos. Mas essa não é a vocação que Deus nos deu. Precisamos nos encher do poder do Espírito Santo, nos encher da sabedoria das Escrituras, para que possamos influenciar esse mundo perdido. Essa é a vocação da igreja. É dessa forma que Deus nos chamou para influenciar a cultura. Nós vamos passar aqui nessa terra ainda algum tempo, como aqueles cativos de Judá permaneceram 70 anos, uma geração inteira na Babilônia. Nós também vamos passar ainda um tempo aqui. Não dá para ficar recluso no nosso cantinho. Nós precisamos testemunhar do Senhor Jesus no caminho, por onde Ele nos plantou. E já já o nosso cativeiro acaba, e Ele vem nos buscar para nos levar para casa. Lá haverá descanso. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos em luta, estamos em guerra. Pense bem na história de Daniel, um jovem de 14 anos, que foi levado como cativeiro para a Babilônia, para o Oriente. Provavelmente foi feito eunuco ali, foi castrado, porque ele morava na casa do rei, e na casa do rei todos os homens são castrados. Ele tinha tudo para se desiludir, para se esconder, mas ele se tornou um alto oficial do governo babilônico e exerceu influência ali. Mudaram até o nome dele. O nome dele era Daniel, que significa meu juiz é Deus. E mudaram o nome dele para Beltesazar, que significa Bel, um Deus, uma potestade maligna da Babilônia, proteja a sua vida. Veja bem o ambiente que Daniel estava e como ele exerceu influência ali com poder, com graça. Ele não fraquejou diante das dificuldades, mas testemunhou do Senhor.
ocupou posições públicas. Provavelmente ele morreu ali na Babilônia, mas ele trabalhou pela paz da cidade. Ele apresentou o príncipe da paz para aquela cidade maligna. E às vezes eu fico pensando de onde vieram aqueles magos do Oriente entregar presentes para Jesus quando Jesus nasceu. Eu creio para mim que esses magos que vieram do Oriente vieram lá da Babilônia, porque o povo de Deus residiu lá por 70 anos e eles influenciaram aquela cultura. Louvado seja Deus por isso. Esse é o nosso chamado, influenciar. Daniel testemunhou do seu Deus ali e foi perseguido por isso. Certamente, se ocuparmos o nosso lugar, se influenciarmos, também seremos perseguidos. Talvez a grande razão de não sermos ainda perseguidos fisicamente no nosso país é porque nós estamos reclusos. Precisamos da sabedoria divina nessa tarefa. Por isso a minha oração por mim e pela igreja é que Deus nos encha com o Espírito Santo dele, para que sejamos capazes de cumprir essa tarefa. Precisamos buscar isso no Senhor. Precisamos nos colocar a caminho e testemunhar do nosso Senhor, procurar a paz da cidade, não sendo cúmplices dos seus pecados. Precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, sermos cheios do Espírito Santo. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo reside em nós, mas uma coisa é o Espírito Santo residir em nós, e outra coisa é o Espírito Santo presidir as nossas vidas. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo, é ter o Espírito Santo como presidente das nossas vidas, nos guiando em cada momento, para fazermos a vontade do nosso Deus. Por isso a palavra de Deus nos orienta a nos encher do Espírito Santo. Sem isso, meus irmãos, não poderemos completar essa tarefa. Essa é a tarefa e o desafio do Senhor para nós nessa noite. Sermos testemunhas do Senhor no mundo perdido. Termos sabedoria para nos relacionarmos com a cultura da maneira correta. É no caminho, é se colocando no caminho e olhando para Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa tarefa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nunca nós deixamos de lado a vocação que recebemos do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor nos deu, de sermos testemunhas do Senhor nesse mundo, de influenciarmos a cultura desse mundo, de procurar a paz desse mundo, ainda que esse mundo caminhe para a destruição. O Senhor nos chamou para ser sal da terra. Talvez, Senhor, não vamos poder mudar grandes realidades, mas podemos influenciar um pouquinho. E com isso vidas possam Te conhecer. Com isso a realidade do nosso bairro possa mudar, da nossa cidade. Por isso, Deus, nos abençoa, nos enche com Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo do Senhor presida as nossas vidas e não somente habite em nós, para que possamos cumprir o mandato do Senhor para as nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoa a vida de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, Senhor. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conheceu o poder do Príncipe da Paz, que o Senhor assim o faça nessa noite. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e nos capacite a sermos testemunhas do Senhor nesse mundo perdido, assim como alguns exilados do Senhor foi lá na Babilônia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.